Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre jornalismo regional e cobertura eleitoral. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos o professor Emerson Serve, dos programas de pós-graduação em Ciência Política e em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Emerson também é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigada pela disposição em conversar com a gente. Professor, quais são os efeitos da desinformação em contextos regionais e locais? Então, Gabriela, essa é uma questão interessante, porque, em geral, os efeitos da desinformação elas se dão em amplos aspectos, em especial quando nós estamos em ambientes sem uma relação direta com os fatos, né? O que é uma desinformação, né? Ou o que é uma fake news que promove desinformação? É um conteúdo que é claramente falacioso, falso, com um objetivo de desinformar. Em geral, esses conteúdos, eles dizem respeito a questões mais abstratas, mais gerais, menos materiais, porque é mais fácil falsear a realidade quando a gente está falando de questões mais abstratas, genéricas, né? Agora, quando a gente está em contexto de eleições locais ou eleições regionais, como é o caso de 2024, as pessoas, além dos conteúdos que elas recebem, né, nos ambientes digitais, elas experimentam aquela realidade, elas conhecem a realidade. Então é mais difícil a gente emplacar, né? Você vê emplacada uma fake news que vai gerar desinformação nesse contexto, porque elas sempre são testadas, elas sempre são checadas com a realidade. Não que elas não existam, não que elas não estejam presentes, elas dificilmente vão sair do nosso cotidiano, mas elas têm um efeito menor quando nós estamos falando de ambientes locais. As eleições anteriores no país, principalmente a partir de 2016, foram marcadas por notícias falsas, sensacionalistas e tendenciosas. A legislação eleitoral brasileira, atualizada pelo Tribunal Superior Eleitoral no início de 2024, faz rápidas menções à desinformação. Temos elementos concretos para ter expectativas de que as disputas municipais de 2024 serão menos atravessadas pela onda da desinformação? Menos, com certeza serão, mas isso não significa que estaremos em um ambiente bom. Né? O que acontece? É um caso interessante. As notícias falsas, elas não são um fenômeno apenas brasileiro, elas são um fenômeno mundial. Né? E, mundialmente, há diferentes formas de tentar tratá-las, combatê-las, evitá-las. Né? No caso do Brasil, nós temos uma tendência a demorar muito com a aprovação de leis e o rito parlamentar é numa velocidade muito distinta da necessidade, em especial nos ambientes digitais. Né? Nós temos tramitando no Parlamento Brasileiro, hoje está na Câmara de Deputados, o projeto de lei 2630, que ficou conhecido como Lei das Fake News, que já foi aprovado no Senado em 2020, mas na Câmara ela não consegue avançar. Essa seria a nossa legislação específica para responsabilizar os que produzem, difundem, em especial as empresas, que se chama, a meu ver, equivocadamente de plataformas. As empresas, porque elas são empresas, elas produzem, elas fazem circular seus produtos. Porém, essa lei não foi aprovada ainda, né, e não será aprovada com validade para a legislação. Há uma saída na legislação eleitoral brasileira, como nós temos uma justiça eleitoral, nós temos uma organização judiciária específica para as eleições, há uma saída que a cada eleição o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele define e divulga um conjunto de normas, de instruções normativas, que vão reger, que vão dar mais ou menos o sentido que o tribunal vem tendo para aquela próxima eleição, para as regras e riscos. Né? Até recentemente, as instruções normativas elas diziam muito respeito ao abuso do poder econômico, que era o problema. Então, não temos leis específicas, mas as instruções normativas elas tratavam do assunto. E esse ano, agora no começo de 2024, o TSE divulgou um conjunto de instruções normativas para a eleição municipal, e entre elas tem lá algum tratamento, né, sobre
principalmente, o uso de inteligência artificial, deepfake, notícias falsas, fake news, né, e desinformação, responsabilizando candidatos e partidos que porventura sejam usem desses artifícios em suas campanhas. Emerson, você pode destacar alguns artigos ou itens da atual legislação eleitoral que podem reduzir a desinformação? Então, dentro dessas instruções normativas, a instrução normativa que trata especificamente da inteligência artificial talvez seja a principal novidade, né? Quer dizer, se o candidato ou partido usar a inteligência artificial, que basicamente é gerar imagem ou texto, né, ou sons, né, pela inteligência artificial, isso tem que estar identificado, seja na televisão, seja nas redes sociais, precisa estar explícito que aquilo foi produto de inteligência artificial. Se não tiver, é enquadrado como crime eleitoral. Essa talvez seja a principal alteração preventiva, digamos assim, né? Óbvio que quem quiser usar de maneira criminosa vai usar de qualquer forma, né? Mas pelo menos tem uma regra que vai poder depois responsabilizar possíveis infratores. Alguns outros países já conseguiram aprovar legislações que responsabilizam as grandes plataformas, as Big Five, e também outros criadores e veiculadores de desinformação. O senhor destaca a experiência específica de algum país que pode dar alguma solução para o atual cenário brasileiro? Olha, Gabriel, eu diria que país não, mas me parece que quem está mais avançado numa legislação de controle é a Comunidade Europeia. Né? Na Comunidade Comum Europeia, a gente tem lá já um conjunto de regras aprovado que vale para todos os países da Comunidade Europeia, que tem, inclusive, gerado críticas, em especial do Twitter, né? Do ex-Twitter, né? Do X, que continua sendo Twitter para todo mundo, que inclusive se retirou de uma comissão que tinha lá porque ele não concorda com as regras. De qualquer maneira, as regras estão valendo. E eu diria que hoje, quem tem mais avançado, ou avançado de maneira mais consistente no controle e fiscalização, e principalmente responsabilização das empresas, é a Comunidade Comum Europeia. Muito obrigada pela entrevista, Emerson, e encerra aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!